Sintamos todos nós, muito bem-vindos a essa casa mais uma vez. E aqui sabemos que recebemos o alimento, a fonte da água viva, aquela que Jesus falou ali no poço da Samaritana, Samaria. Que possamos mais uma vez então nos alimentarmos nessa fonte e hoje recebendo o nosso amigo Robson de importado de Arapongas, Robson? Nós temos uma ligação também muito forte com a cidade de Arapongas, temos grandes amigos lá, que infelizmente agora não estão podendo mais frequentar a nossa casa, mas temos ainda permanecem os laços. Eu estava comentando com o Robson. Então, mais uma vez aqui, nesse clima de fraternidade, de alegria do reencontro,
quando a música já nos traz, já fez praticamente a oração, porque já nos elevou, né? Já faz com que a gente aumente a nossa vibração, a gente se sintonize mais com a espiritualidade amiga. Vamos fazer então a nossa prece, cada um, recolhendo-se um pouco nesse momento que nos é oferecido por nosso Pai, misericordioso e bom, para estarmos aqui, enquanto tantos outros irmãos ainda estão distantes de Jesus, distantes do seu Evangelho, em situações de muito sofrimento, de certa forma um pouco perdidos ainda, sem entenderem o significado real da vida. Que então possamos, nesse momento de prece, sempre nos colocarmos humildemente com sentimento de gratidão. Cada um de nós sabe o que deve agradecer, o que recebeu, o que recebe e o que receberá em nome de nosso Pai misericordioso e bom. Uma música disse: vem Senhor, vem Jesus divino amigo. E sabemos que aqui Ele está, porque os nossos pensamentos estão emanados, buscando a sua presença, buscando o seu amparo. E que assim, nessa presença, possamos então nos aproximarmos e colocarmos as nossas súplicas, aquelas que calam ainda em nossos corações, as nossas necessidades, a busca também para aquele irmão que talvez esteja também no nosso pensamento, que desejamos que receba esse auxílio. Que todos nós aqui nesta casa hoje possamos, mais uma vez, nesse clima de cristandade, recebermos as palavras, as mensagens que possam calar fundo em nossos corações. Fazer com que possamos ir mudando pouco a pouco, nos melhorando. Fazer com que possamos ir limpando essa água, deixando ela cada vez mais limpa em nosso ser. Que a paz esteja em cada um de nós, principalmente com o nosso querido irmão Robson, que ele seja parado pela espiritualidade. Nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver nesta noite, que as vibrações dos nossos amigos espirituais deste lar também nos ajude, para que a gente consiga expressar nosso pensamento, que também acredito eu não ser uma tarefa fácil, né? Mas a gente precisa de toda a ajuda possível, também das vibrações de todos vocês. E eu queria trazer essa noite para nós uma reflexão sobre Deus, né? Onde fala que pelas instruções dos Espíritos, tá. Onde pelas instruções dos Espíritos nos coloca como Deus, né? Justiça, amor e caridade. E é nesse sentido que eu gostaria de refletir hoje, né? Conduzir nossos pensamentos. Porque todos nós aqui, nessa terra, estamos nesse processo ascensional da vida, né? Todos nós estamos crescendo, todos nós estamos evoluindo, todos nós estamos nessa escola chamada Planeta Terra, escola que nos ensina a amar, como Jesus nos ensinou, que é a nossa destinação, a lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então todos nós estamos inseridos nesse programa divino, para que possamos aprender a amar nessa escola bendita. Mas só que nossas ações do passado têm nos trazido consequências inevitáveis, porque nós sabemos que os nossos atos geram consequência. E como Joana nos ensina, né, os fatores que programam o renascimento na vida corpórea está na dependência dos atos e pensamento das existências passadas. Então, aí a importância de nós estudarmos sobre Deus, Jesus e nós mesmos, para que através
dessa interpretação melhor acerca da vida, nós possamos ter mais aproveitamento reencarnatório, que é no estudo de Deus, Jesus, que é a expressão das leis divinas na Terra, é que nós vamos conseguir expandir o nosso campo mental, é que nós vamos conseguir entrar no diapasão da harmonia do Cristo e com isso passar a expressar valores morais que ainda não possuímos e consequentemente produzir paz, equilíbrio em nossa vida que tanto desejamos e almejamos. Mas sem o conhecimento, muitas coisas escapam ao nosso pensamento e nós aproveitamos pouco o planejamento reencarnatório, a escola chamada Terra, né? Por falta desse conhecimento das leis que Jesus veio nos revelar, muitas das vezes, irmãos nossos não conseguem ver Deus como justiça, amor e caridade, por falta de entender Deus, por falta de entender as leis divinas, acabam até, no meu entendimento, se tornando ateus, por não compreendem as adversidades que acontecem aqui na Terra. E é nesse sentido que eu gostaria de refletir hoje, para a gente ter uma visão diferenciada acerca de tudo o que acontece. Porque, por exemplo, sem o conhecimento da lei da reencarnação, que é uma lei estabelecida por Deus, né? Como Jesus nos ensinou, ninguém verá a Deus se não nascer de novo. Então, faltando esse conhecimento, a gente não vê justiça, a gente não vê amor e a gente não vê caridade, né? Mas o conhecimento de Deus não é uma tarefa fácil. E isso Kardec na Gênesis vai nos dizer, que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus ainda falta o sentido, que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. Então Kardec vai nos ensinar que para nós conhecermos Deus nós temos que estar no estado, né, depurado, no estado de espíritos puros, assim vamos colocar, né? Quando nós estivermos na fase crística, nós vamos passar a sondar melhor a natureza íntima de Deus. Então hoje, neste momento, nesse estado que nós nos encontramos, é impossível nós sondarmos a natureza íntima de Deus, né? Mas nós precisamos conhecer. Como conhecer, então? O Kardec vai nos ensinar. Ele vai nos, se assim podemos colocar, ele vai nos colocar no caminho. Se hoje nós não podemos sondar a natureza íntima de Deus, mas nós podemos pegar o caminho para que um dia nós possamos compreender melhor. E o Kardec também continua a sua fala, né, na Gênesis, nos ensinando. Mas se o homem não pode penetrar o conhecimento da sua essência, desde que aceite a sua existência como premissa, pode, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento de seus atributos necessários, pois vendo o que ele absolutamente não pode deixar de ser, sem cessar de ser Deus, daí deduz o que ele deva ser. Então Kardec nos dá o caminho para que a gente possa começar a elevar o nosso pensamento nesse sentido, né? E nos dá essa dica, porque realmente, né, quando nos ensina o Livro dos Espíritos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Não existe outra inteligência maior que a inteligência de Deus. Então, Ele criou os mundos, Ele criou nós, que somos espíritos, Ele criou tudo que nossos olhos podem abarcar. Então, quando nós achamos que determinada situação ou coisa está fora, está
em desalinho, em desarmonia, nós achamos ter mais inteligência que Deus. E isso não pode se conceber. Se Deus não tem a inteligência suprema, ele deixa de ser Deus. Se Deus não tem o amor supremo, deixa de ser Deus. Então Kardec nos ensina que a gente, vendo aquilo que não pode deixar de ser, porque se ele deixar de ser onipotente, onipresente, se ele deixar de ser todo-poderoso, se ele deixar de ser a inteligência suprema, se nós supormos algo errado, isso fere os atributos divinos. E aí vai contra. Então, não é assim que acontece. Então, o que acontece é que nos falta inteligência, nos falta capacidade para compreender Deus. Mas, através do conhecimento dos seus atributos, que é o que Kardec vai nos colocar aqui na Gênesis também, no item 2, capítulo 2, item 8, para que a gente possa interpretar de maneira mais assertiva. E ele fala: sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível conhecer a obra da sua criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é pelo motivo que elas não se hajam referido a tais atributos, como o farol que poderia dirigir, que a maior parte das religiões tem errado em seus dogmas. Então, vemos que a maior parte das religiões erraram em seus dogmas por não conhecer os atributos de Deus. E daí nascem contradições. Fizemos Deus a nossa imagem e semelhança, mas ao contrário, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que nós colocamos um Deus negativo por falta de não conhecer os atributos divinos. Então, ferimos os atributos divinos, né? Muitas religiões pregam, né, o inferno, muitas religiões pregam o castigo, e isso fere o atributo do amor, da caridade, da bondade, da justiça divina. Então, pelo raciocínio, nós vamos vendo que foram interpretações erradas, equivocadas, que nós fomos fazendo a respeito de Deus. E o Kardec fala que é por isso que as religiões têm errado, têm falido. E como eu tenho colocado, por isso que muita gente até desacredita da existência de Deus, por causa dessa falta de conhecimento de nossa parte. Então, como nos ensina a Gênesis, Deus, né, é a suprema e soberana inteligência, Deus é único, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso, Deus é soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Se faltar ou se tiver alguma interpretação que fere esses atributos que é Deus, ela está errada. É uma interpretação, não é a verdade. Porque, na verdade, tudo que vai contra esses atributos divinos é uma interpretação humana equivocada. E isso que a gente tem que se compenetrar. É por isso que eu estava falando que a gente precisa estudar Deus, Jesus e nós mesmos. Deus, porque Ele é grandioso demais, falta-nos sentido. Então nós precisamos estar como estamos aqui hoje, reunidos, falando de Deus, buscando, tentando entender, que não é uma tarefa simples para nós, porque como diz no mecanismo da mediunidade, que nós ainda, com a memória e com a imaginação ainda curta, limitam a abolição nossa, a simples tendência, que no fundo é a justiça da vida espiritual, abrange sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa.
aos benfeitores da humanidade: qual a maneira que nós temos mais fácil de evoluir? E responderam a Kardec: um velho sábio da antiguidade já dizia: conhece-te a ti mesmo. Que é necessário esse conhecimento de nós mesmos, né? É necessário esse conhecimento das leis divinas, para que a gente possa, como eu repito, aproveitar o planejamento reencarnatório. E aí, conhecendo a nós mesmos, conhecendo a pedagogia de Deus, a pedagogia divina, a gente vai começar a ver a justiça, o amor e a caridade. E aí, em vez da gente prolongar o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas dificuldades, nós vamos abrandar, porque nós vamos ter maior aproveitamento reencarnatório. Nós vamos entender o porquê que está acontecendo assim, acolá, desse jeito, dessa forma na minha vida. E na evangelização de espírito, o Eurípides Barçanufo, com o seu grupo, tem uma frase muito importante, que ele fala assim: as mudanças virão a partir das mudanças mentais que cada ser tenha percebido em relação às suas necessidades. Então, friso de novo a importância de estudar nós mesmos. Enquanto esse altar não for lapidado na intimidade de cada um, não será possível efetuar qualquer tipo de mudança. Então, é preciso conhecer a necessidade que eu trago. Porque, analisando as minhas necessidades, eu passo a ver a minha reencarnação, o meu planejamento reencarnatório de outra forma. E aí eu aproveito, eu mudo, eu lapido essa consciência em mim. Porque vendo o meu orgulho, vendo a minha vaidade, vendo as minhas intemperanças, o meu planejamento reencarnatório vem tratar essas minhas necessidades. E se eu conseguir enxergar ela, eu consigo aproveitar melhor minha profissão, minha família, meu planejamento reencarnatório. E aí eu passo a ver a justiça, o amor e a caridade. Que muitas das vezes, se nós não temos esse entendimento, a gente acha que estamos sendo castigados. Nós, na doutrina espírita, sempre temos esse jargão: devo ter feito alguma coisa em tal vida para merecer tudo isso. A gente põe Deus como um ser vingativo que está lá me punindo. E não é verdade. É isso que eu gostaria de trazer para vocês, dividir com vocês esse pensamento que eu tive aí alguns dias, e onde eu vi como é amoroso, como nosso Pai é justo, amoroso e bondoso e caridoso mesmo, com todos nós. O problema é que nós não vemos a necessidade que temos. Essa é a verdade. Eu não percebo a necessidade que eu tenho. Não tem dificuldade, tem necessidade de aprender determinados valores que eu ainda não possuo. E aí, no livro Lei de Amor, pelo Francisco Cândido Xavier, mas é o Emmanuel que passou para ele. No livro Lei de Amor, é feita perguntas dos encarnados, e o Emmanuel, nas sessões que ele tinha de estudo lá, respondia. E aí perguntaram ao Emmanuel: a lei divina apresenta meios especiais de proporcionar-nos corrigenda e libertação? Que todos nós queremos a libertação, todos nós queremos esses mundos felizes e ditosos que nos ensina a doutrina espírita. E aí o Emmanuel responde: somos defrontados nas atividades profissionais de hoje. Vão pensando, gente, nas atividades profissionais de hoje,
com antigos devedores da lei, chamados a funcionar no trabalho ou nas obras, e que eles próprios faliram ontem, com dilatadas possibilidades de obtenção do próprio resgate. Quase sempre, aqueles mesmos juntos dos quais se verificam nossos próprios delitos ou disserções em existências passadas. Em nosso benefício, a lei nos faculta empreendimentos e obrigações junto deles, a fim de que possamos pagar débitos ou vencer antipatias e inibições, respirando-lhes o clima e renteando-lhes a presença. Então, ontem, nós equivocadamente erramos, e a lei divina, com muito amor, nos proporciona estarmos juntos para nossa própria educação, para a nossa própria modificação mental, para nós podermos fazer os processos educativos em nós mesmos. Então, se nós analisarmos dessa forma, que eu estou hoje com os irmãos, que ontem eu não tive boas resoluções, que ontem eu criei maus sentimentos, que ontem, pela minha missão, eu passei-os para trás, que ontem eu produzi algum mal no sentimento deles e até em mim mesmo, Deus, pela sua lei maravilhosa de amor e caridade, me dá a oportunidade de eu estar junto daqueles novamente, seja na profissão, seja na família, ou seja, no meu planejamento reencarnatório. E se eu entender isso, que eu tenho necessidade de ter humildade, que eu tenho necessidade de desenvolver sentimento com esse meu irmão, que eu tenho necessidade de aplacar ou apagar o meu autoritarismo nessa parte, a minha missão aqui, se eu conseguir enxergar as minhas necessidades, eu promovo a minha mudança, eu promovo a minha libertação, eu tenho êxito no meu programa reencarnatório, né? E como disse o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós podemos abrandar ou alongar os nossos sofrimentos, né? Podemos abreviar ou prolongar. Então, se eu não tenho nada disso em mente, as leis divinas, se eu não conheço nada da pedagogia de Deus, das leis que Jesus trouxe, o que eu faço? Eu repito, eu sou a mesma pessoa, eu vou agir da mesma forma, eu vou expressar os mesmos maus pensamentos, as minhas más emoções, as emoções corrompidas, fora da verdade, e aí eu vou prolongando a minha dificuldade, né? E muitas das vezes, e é legal que a gente vai ver isso, até nas profissões, que é o que o Emmanuel vai nos colocar aqui, cada um de nós que está em determinadas profissões, estamos, né, com a necessidade de estar ali, e muitas vezes a gente maldiz a profissão que estamos, né? E o Emmanuel vai aqui nos ensinar. Ele fala assim, perguntaram para o Emmanuel, o que fazem frequentemente hoje os pensadores que ontem intoxicaram a mente humana, popular? Eu ia falar humana, mas popular, né? Então, o que fazem hoje os pensadores que ontem intoxicaram a mente popular? E Emmanuel responde, pensadores que antigamente corrompiam a mente popular com as depravações do espírito, já em vias de burilamento, formam agora entre os professores laboriosos, aprendendo a ministrar disciplina à custa do próprio exemplo. Então, vejam, gente, como é maravilhoso mesmo o amor, a justiça e a caridade que Deus nos acolhe e nos trata. Então eu ontem perturbei, eu ontem fui um mau exemplo, eu ontem levei um monte de irmãos meus à depravação do espírito. Deus vai me castigar? Deus vai me punir? Deus vai... Não. Ele é misericordioso. Ele vai falar, vem aqui, Robson, encarna, seja um professor, ministre,
aula, a curso do seu próprio exemplo, e reverta essa situação que ontem você não sabia. Aí a gente vê muitos horrorizando os alunos, horrorizando a sala, maldizendo a profissão, por não aturar mais aquilo tudo. Mas a justiça de Deus está agindo. Você não está ali à toa, meu amigo. Você não está ali à toa. Então, aí se você vê a necessidade que você traz, e se você agarrasse com amor, com carinho, você teria aproveitamento encarnatório. Porque você está ali, não é por acaso, né? Foi colocado ali, porque você tem que aprender nesse sentido. Ontem você foi um mau exemplo, hoje você tem que ser um bom exemplo para aplacar a sua própria consciência, o seu próprio estado íntimo. E aí ele vai escorrendo. E os antigos conquistadores militares que praticavam excesso, tiranos, que não vacilaram em forjar a miséria física e moral dos semelhantes, na exaltação dos princípios subalternos, em que se envelheciam, voltam, depois das medidas iniciais da própria corrigenda, na condição de administradores capacitados à distribuição de valores e tarefas edificantes. Então pega nós, que estamos hoje aí, na casa espírita, montando uns grupinhos, fazendo uma palestrinha. O que será que é isso, gente? Justiça, amor e caridade. E muitas das vezes a gente está cansado, não aguento mais, só eu que falo. Não, então, aí nós estamos prolongando o sofrimento, porque nós não estamos vendo que nós necessitamos desse ambiente. Eu falo isso comigo mesmo. Hoje eu já percebi isso. Antes eu não percebi. Fala assim, vou lá trabalhar, vou lá ajudar, vou fazer caridade na casa. Não, eu é que tenho necessidade de estar aqui. Porque eu estando aqui, eu fico sintonizado nessa vibração, nesse movimento, e eu vou me educando moralmente. Então é eu que tenho necessidade de estar nesse ambiente. E a justiça, o amor, a caridade de Deus me proporcionou oportunidades. Vai lá, você vai ser inserido lá, trabalhe, fique lá. Aí eu vou promover êxito, vou promover, né, valores morais dentro da minha intimidade, ou vou sair da minha perturbação íntima. Mas, como a gente vê em muitos casos, prolongamos nosso sofrimento, que nós reclamamos, não aguentamos, abandonamos, e assim vai. E aí a gente vê o amor, a justiça e a caridade de Deus. E os dominadores políticos que dilapidaram a confiança do povo? Nossa, está no áudio, né? Todo mundo pensa assim, nossa, político tal, olha como é que nós somos grosseiros. Deus tarda, mas não falha. Que é dele, está guardado. Olha, nós projetando nossa vingança, nós projetando nosso ódio, nós projetando naquela criatura. Mas não vai ser assim. Não vai ser, porque Deus é misericordioso. E aí o Emmanuel vai responder. Políticos que dilapidaram a confiança do povo, quando já situados nas linhas do reajuste, retornam no comércio ou na agricultura, com valiosa oportunidade de transpirar no auxílio aquelas mesmas comunidades que deprimiram. Então, é maravilhoso de ver dessa forma. Que Deus não vai condenar, Deus não vai fazer aquela criatura sofrer. Não, vai ter oportunidade para que ele se redima com aqueles mesmos que ele ontem fez, dilapidou, fez sofrer. E daí a gente vê, né? Tantos empresários, como a gente pega aí o Hermínio de Moraes, tamanho de homem, quase financia o Brasil inteiro nas construções e na parte financeira. Quem será esse homem? Só sei que ele está na oportunidade. E ele, fazendo bem feito o serviço que lhe foi colocado, a profissão que lhe foi dada, ele completa-se dentro de si mesmo, com a sua própria consciência, se redime, se liberta. Então isso é esperançoso.
Isso é maravilhoso. Nós, dessa forma, passamos a compreender como Deus age, né? Continuando, perguntaram ao irmão: e os guerreiros e soldados? Guerreiros e soldados que se valiam das armas para assegurar a imunidade aos instintos destruidores, quando internados na regeneração começante, transfiguram-se em mecânicos e operários modeladores, dignificando o metal e a madeira que eles próprios perverteram em outras épocas. Gente, maravilhoso, esperançoso, amoroso, justo, totalmente misericordioso nosso Pai. Aí vem o problema que eu vejo. Não sei fazer outra coisa, não estudei, estou aqui, ó, para quem ficar o dia inteiro engraxado aqui, porque não está vendo a necessidade que traz. Tinha um irmão que era marceneiro, ele ficava, não estudei, para quem ficar comendo pó. Não é isso, querido. Você traz necessidade de estar aí aperfeiçoando metal, madeira, porque ontem você não conseguiu fazer isso. Ontem você usava essa sua inteligência, essa sua disposição de outra forma. Mas Deus não vai te condenar. Vou lá, filho, você vai usar sua inteligência, vai usar sua força de outra forma, embelezando, fazendo móveis, dignificando o metal, como o Emmanuel está colocando aqui. Então a gente vê que é justo, é misericordioso, é bondoso, é extremamente amoroso. A pedagogia divina. Aí, e os carrascos rurais, verdugos rurais, agiotas desnaturados, defraudadores da economia pública e mordomos do solo, convertidos em agentes do furto, modificados ao toque do bem, volvem na posição de servidores limitados da gleba, suando de sol a sol no pagamento das dívidas em que se empenharam imprevidentes. Então a gente, hoje, nem tanto. Mas antes, quantos verdugos rurais não tomavam a terra dos outros, não matavam aquele povo, não pegavam aquilo lá tudo para eles, de forma grosseira, de forma rústica, de forma desequilibrada, né? Achando que era só essa existência e que ele devia mesmo era se valer da sua força e dominar e se enriquecer pela sua ambição desenfreada. Depois dessa fase de erros, vai ser castigado, vai ser condenado, vai ser... Não, Deus não faz assim. Vai ter oportunidade, volta à gleba, onde ele mesmo ali deturpou, e vai suar de sol a sol, aprendendo a modificar o seu pensamento, o seu sentimento, os seus atos, suas atitudes. Então, nós vemos dessa forma que Deus, nosso Pai, não nos castiga como nós achamos que é, mas Ele nos reeduca através do planejamento reencarnatório em que nós estamos inseridos. E como eu disse, muitas das vezes, nós estamos no planejamento reencarnatório, estamos com tudo em torno de nós favorável para a nossa educação, para a nossa redenção, para a nossa ascensão, para o nosso progresso, mas nós estamos maldizendo, nós estamos deprimidos, nós estamos chateados, nós estamos ali totalmente perturbados com aquela situação. Entendo eu que é por falta do conhecimento de Deus, não sabemos quase nada da pedagogia divina, por falta do conhecimento das leis divinas que Jesus nos trouxe, por falta de conhecimento da necessidade que eu trago. Então, é necessário nós aprofundarmos nossos pensamentos, o nosso sentimento, as nossas forças, em busca desse entendimento das verdades de vida eterna, que na doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, nos traz com tanta clareza, com tanta sobriedade, e
E aí a gente vai conseguir entender. E aí, entendendo, nós vamos conseguir aproveitar mais. Aproveitando melhor, nós vamos construindo esse reino dos céus, que é esse estado sublimado da alma, que cada um de nós vai construindo através das nossas atividades diárias, através de onde nós estamos inseridos. Então, é isso que eu gostaria de ter trazido para nós, né? Que possamos nós compreender e entender tudo isso, e nós possamos ter um outro olhar para a nossa vida, e não buscar explicações muito longe, mas olhar para a nossa intimidade, percebermos e ver que necessidade que eu tenho de estar nessa profissão, que necessidade que eu tenho de estar nessa situação, para que a gente possa ter melhor aproveitamento reencarnatório. Então, muito boa noite, muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Obrigada, Robson. A gente sempre recebendo muitas ferramentas, né? Cabe a nós utilizá-las, porque com certeza a gente vai minimizando muito, principalmente as situações que vivemos hoje em dia, a gente consegue aprender e fazer com que isso não afete a nossa evolução de uma maneira negativa, né? A gente não estacione observando e julgando apenas, né? A gente utiliza as oportunidades para o nosso crescimento. A cada um não podemos julgar, né? Quem sabe de tudo é Deus. Nós não sabemos nem da nossa vida. Então, vamos passar para a segunda parte, convocando os trabalhadores para que se dirijam à sala de passe, aqueles que puderem colaborar aqui no salão, na água. Senhor,
Boa noite a todos. Nossa gratidão ao nosso orador da noite, que nos falou com tanta alegria, nos encantou, ao nosso grupo vocal, a todos os que aqui se encontram nessa noite. Vamos elevar o pensamento uma vez mais, pensar nesse mestre inesquecível que com tanto amor vela por todos nós. Seus olhos doces abarcam toda a terra e conhece suas ovelhas um a um. Ó Senhor, momentos difíceis passam tantos no planeta, as dores se exacerbam nessa hora de mudanças. E nós te rogamos, ó Divino Amigo, que tenha a sua misericórdia voltada para os seus irmãos.
dê a cada um a força e a resignação para suportar com coragem, com força, tudo que lhe suceda, na certeza do bem que há de tudo vencer. Derrama, Senhor, seu amor sobre a terra. Envolve os governantes do mundo, para que a paz se faça entre os homens, para que as guerras desapareçam e a fraternidade impere. Olha pelo nosso Brasil, Senhor, para que se consolide no solo brasileiro seu desejo ancestral de que seja a nossa pátria o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Envolve-nos a todos, Senhor, e que possamos ter a coragem de seguir o seu Evangelho, de seguir os seus ensinos, aonde formos, para que diante da nossa presença, simples e anônima, alguém possa pensar: aqui se encontra um cristão. É uma honra, Senhor, e nós te agradecemos e pedimos que nos despeça em paz e que possamos ter dentro de nós essa fortaleza para sermos os cristãos que necessitamos ser. Obrigada, Senhor. Despede-nos na sua paz. Muito obrigada. Obrigada.